E aí, para descansar vocês dos dois últimos vídeos, que foi que foi vídeos de demonstrações, tá certo? Então ele tem uma carga maior, mas como eu falei, vocês não precisam se preocupar com isso. Esse vídeo vai ser curto para a gente estudar o delta, certo? A gente já viu como foi que o delta surgiu e tudo mais. E aí, o delta ele vai ter a característica de ver como é que vai funcionar as raízes dessa função, certo? E aí, as duas relações que ele vai ter vai ser o seguinte: o delta é quem vai dar a possibilidade para saber se a função, se o gráfico vai ter duas raízes diferentes, ou vai ter duas raízes, mas são raízes iguais, ou não vai ter nenhuma raiz. Ou seja, você percebe que aqui toca duas vezes, duas raízes. Toca uma vez no eixo x, uma raiz. Toca nenhuma vez no eixo x, então não tem raiz, certo? Aí vocês podem... Oxente, Gabriel, por que você falou que essa do meio tem duas raízes? A gente vai ver, certo? Mas, olha, primeira coisa. Nós sabemos que as raízes, ela é determinada por essa função aqui, não é? Eu vou colocar lá em cima, ok? Ela é determinada por isso aqui. X vai ser igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a. A gente já viu o motivo, como foi que ela surgiu e tudo mais. E aí, o que acontece é, quando esse delta, colocar aqui em cima, quando o delta ele é positivo, ou seja, o delta é mais, certo? O delta é positivo. Você percebe que na função, ou melhor, nessa representação aqui das raízes, o que é que a gente tem? A gente tem um mais ou menos, não é? Então, se esse delta é maior do que zero, isso significa que a nossa raiz ela vai ter valores, e esses valores, contando que tenha o mais e o menos aqui, um valor vai ser maior do que o outro. É por isso que vai ter duas raízes diferentes, tá certo? Ah, eu preciso saber disso, Gabriel? Não, não precisa. Precisa saber que quando o delta for positivo, você vai ter duas raízes, tá certo? Daí, tem essa que passa só uma vez no gráfico, tá certo? Ó, nessa daqui que passa só uma vez no gráfico, ela é bem intuitiva também. Por quê? Porque se ela passa uma vez no gráfico, é porque o delta é igual a zero. Sempre quando você fizer o valor de delta e ele for zero, é porque ele vai ter duas raízes, mas são raízes iguais. É por isso que é comum alguém falar que tem uma raiz só. Ah, mas por que isso acontece? Por conta disso, ó. A nossa função não é menos b mais ou menos delta sobre 2a? Aí pronto, ó. Se esse delta aqui ele for zero, vai ser raiz de zero, que vai dar zero, pô. Isso significa que nós vamos ter menos b mais zero sobre 2a. E a outra raiz é menos b menos zero sobre 2a. Esse zero não vai ter valia nenhuma, certo? Vai ser o mesmo valor, só que são duas raízes, mas são duas raízes iguais, certo? E aqui outro contexto. Vamos voltar aqui na primeira. Ó, ela toca em dois valores, não é? Vamos imaginar que esses valores, esse primeiro aqui, ó, a raiz seja menos 1, certo? E esse segundo, a raiz seja 6, certo? São duas raízes diferentes. Agora, o que acontece nessa daqui? Nessa daqui, o que acontece é o seguinte. Quando ele pega essa raiz, significa dizer que, aqui, por exemplo, eu poderia estimar que o x fosse igual a 2, certo? Ou seja, as duas raízes são igual a 2, certo? E aí a gente poderia saber que função é essa, tá certo? Só por esse detalhe aqui, ok? Ela provavelmente é a função x ao quadrado mais 4x mais 4, ok? A gente vai ver o motivo disso, tá certo? Mas essas aqui são as raízes, ok? São duas raízes, mas são duas raízes iguais, certo? E o último caso é quando não tem raiz. Não tem raiz é quando o delta é negativo, certo? O delta sendo negativo, ele não tem raiz. Por quê? Porque ali vai ficar raiz de delta, só que delta é negativo. Por exemplo, menos 4. Não existe nos reais a raiz de menos 4.
Só nos complexos, mas aí é algo que a gente não precisa se preocupar, tá certo? Mas então tem essa definição aí e ela é interessante, certo? Mas os principais é o primeiro e o segundo, a segunda propriedade, ok? Fiquem com isso, até a próxima e tchau.